Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e inventei de fazer licenciatura em computação lá na Rural também. Então vamos lá. Aqui eu comecei uma série. A série é resolver exercícios da aula sobre lógica proposicional. Estamos no vídeo 7. No vídeo 7, a gente vai falar um pouquinho sobre equivalência lógica, além de provar uma coisa que eu deixei na aula passada sobre implicação lógica. Então, vamos começar provando o que eu deixei na aula passada. Na aula passada, eu disse que ia provar nessa aula o modus ponens. Então, vamos começar com os modus ponens. Então, ó, vamos provar o modus ponens. Primeiro passo. Como é que a gente prova uma implicação lógica? A implicação lógica a gente prova com uma tabela verdade, mudando a implicação por condicional. E se a gente mudar essa implicação por condicional, e isso for uma tautologia, então isso é uma implicação lógica. Beleza? Então vamos provar o que é uma tautologia. Agora, o que é tautologia? Tautologia é quando tudo é verdade. Certo? É só verdade. Então se a última coluna for toda verdade, então é uma tautologia. Então vamos devagarzinho. Caso você tenha dificuldade com esse vídeo da prova dos modus ponens, dá uma olhadinha no vídeo de lógica proposicional 3. Ele está explicando bem passo a passo o que acontece aqui. Então vou um pouquinho mais rápido. Então, ó, a gente tem quantas letras? A gente tem a letra P, que é a variável simples P, e a variável simples Q. Como a gente tem duas letras ou duas variáveis simples, então, ó, a gente tem duas possibilidades para a primeira, que é verdadeiro ou falso, e duas para a segunda. Então a gente tem 4 possibilidades para esse conjunto. Então nossa tabela terá 4 linhas. Então eu botei P e Q. Quando a gente tem uma implicação ou uma equivalência lógica, que a gente vai ver no finalzinho, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de começar pelo lado esquerdo. Então, quando a gente começa pelo lado esquerdo, tem logo um parêntesão na cabeça assim. Pá! E esse parênteses é Q? É o P, então o Q? Ou P condicional Q. Depois do parênteses, a gente vai ver a conjunção. Então coloca a conjunção também. E depois que a gente terminou do lado esquerdo, a gente vai para o lado direito. No lado direito só vai ter o Q. Mas o Q a gente já colocou lá. Então eu faço o que eu coloco, eu chamo de tudo nos meus estudos. Que é ela completa. Eu faço, normalmente eu fico com preguiça de escrever, eu boto tudo. Então, como é que a gente começa aqui? A gente vai começar pelo Q. Por quê? É a variável simples que vai estar mais à direita. Então, o Q ele vai variar de uma em uma casa. Então, nesse caso, 0, 1, 0, 1. O P vai variar de duas em duas casas, já dobrando. Então, vai ser 0, 0, 1, 1. Vamos lá. O P, então, Q, ele vai ser falso ou falso quando você olhar a tabela do P e a tabela do Q e você encontrar um 10. Olhou? Achou? Não. Agora achou? Pronto. Então aqui ele vai ser falso. E o resto? O resto vai ser tudo verdade. Massa. Pronto. Aí agora ele vai ter que juntar esse P condicional Q com o P. Então vamos deixar organizadinho aqui para ficar mais fácil. Pronto. Isso vai ser verdadeiro, olha, verdadeiro, caso você encontre os dois são verdadeiros. Então, o caso 11. Se você encontrar 11, os dois são verdadeiros. Então, aqui aparece 11, então aqui ele é verdadeiro. E o resto vai ser falso. Certo? Então, massa. Então, agora o que a gente vai precisar? A gente já acabou o lado esquerdo todo. Então, vamos precisar do lado esquerdo todo e do lado direito todo. Vamos deixar organizado. Então, vai ser parênteses, P condicional Q e P implica Q. Vamos deixar organizado. Vamos deixar esse lado esquerdo, do lado esquerdo, lado direito, do lado direito. Então, isso aqui é uma condicional. A condicional, ela só vai ser falsa, quando aparece 10. Achou 10? Não. Também não. Então, tudo é verdadeiro. Então, pronto. A gente calculou, fez a tabela verdade todinha, e a tabela mais à direita, ela é toda verdadeira. Então, a gente chama isso de tautologia. Então, essa é a prova que o modus ponens é uma implicação lógica. Massa? Então, vamos lá. Depois de implicação lógica, vem o level 2, que é a equivalência lógica. Tá. O que é uma equivalência lógica? A equivalência lógica é como se fosse duas implicações. Assim como a condicional, a bicondicional, elas são duas condicionais.
a equivalência é como se fosse duas implicações. Então, a gente pode começar do P e provar Q, ou começar do Q e provar P, como se fossem duas implicações real, certo? A notação vai ser como se fosse um igual com um traço em cima. Essa é a notação da equivalência lógica. Então, e como é que a gente vai provar isso? A gente realmente prova feito a implicação. Então, no caso da implicação, a gente provou que era que se você colocasse o símbolo da condicional ali, onde tinha aquele símbolo de implica, e provasse uma tautologia, aquilo ali era uma implicação lógica. Na equivalência lógica, você vai fazer a mesma coisa, só que com uma bicondicional. E se mostrar que a última coluna é uma tautologia. Massa? Massa. Então, tem alguns exemplos aqui de equivalências lógicas que vocês podem memorizar ou provar. Lembrando que as provas vão estar todas depois num blog. Eu vou criar um blog e vou provar e vou mandar imagem, sim. Vai ficar tudo organizadinho. Mas deixa só passar essa semana aqui que eu consigo deixar tudo organizado. Começou a semana de provas. Então, ó, tem essa lista aqui, pá, de equivalências lógicas. E essas equivalências lógicas, elas envolvem condicionais. Então você pode dar uma olhadinha aí que você vai ver um bocado de condicional no meio. Dessas equivalências lógicas, a principal é essa aqui, que ele vai chamar de contrapositiva. Como ela é a principal, vou provar ela já, mas sem spoiler. Além dessas equivalências lógicas que envolvem condicionais, a gente também tem essas equivalências lógicas que envolvem bicondicionais. Nesse caso aqui, a gente tem bicondicional, duas condicionais. Se você observar a primeira, você vai entender o nome. Porque são duas condicionais, real. Então, massa. Então, vou provar uma, certo? Aí eu vou provar a contrapositiva. E como é que a gente prova a contrapositiva? Primeiro vai ter que escrever, né? Como é que é a contrapositiva? A contrapositiva, feita a tabelinha estava lá, é isso aí, ó. P, então Q, equivale a dizer não Q, então não P. Ou, falando certinho, né? P condicional Q, bicondicional, não Q, condicional não P. Então vamos deixar bem organizadinho mesmo. Primeiro, quantas variáveis a gente encontra nesse troço aí, nesse trambolho? A gente encontrou o P e o Q. Então, mesma coisa do outro. P e o Q são 4 linhas. Então, vamos botar aqui 4 linhas. Eu começo pelo lado esquerdo. Sempre. Lado esquerdo. Que eu lembro que é o contrário. Então, lado esquerdo. Então, no lado esquerdo, você encontra primeiro o P e o Q. Quando você terminou de escrever as variáveis simples, no lado esquerdo, você vai ver, ó, P condicional Q. Então, você vai botar P condicional Q. Massa? Acabou o lado esquerdo. Vamos pro lado direito. Quando você for olhar pro lado direito, você vai ter lá o de cara. Não Q. Então, não Q. Depois você vai olhar e vai ter o não P. Você bota o não P. Depois que você fizer o não Q e o não P, você vai fazer a condicional. Não Q, então não P. E acabou o lado esquerdo, acabou o lado direito, você vai fazer tudo junto. Que eu chamo de tudo por preguiça. Certo? Lembrando que, se você tem alguma dúvida aqui, vídeo 3. Lógica proposicional 3 que vai lá, que vai estar bem passo a passo e como realmente faz isso daqui. Pronto. Então, qual é a variável simples que vai estar mais à sua direita? A variável simples que vai estar mais à direita é o Q. Então, o Q vai variar de 1 em uma casa. 0, 1, 0, 1. A próxima vai dobrar. Em vez de variar de 1 em uma casa, vai variar de 2 em duas casas. Então, o P vai ser 0, 0, 1, 1. Pronto. Acabou as duas colunas simples. Vamos para as colunas que vão misturar as coisas agora. A próxima coluna vai ter o P condicional Q. P condicional Q só vai ser falso ou falso se tiver o número 10. Olhou? Viu o número 10? Não. E agora? E agora? Achou? Pronto. Então aqui vai ser falso. E o resto vai ser tudo verdadeiro. Massa. Pronto. Vamos para a próxima coluna. Na próxima coluna, se vocês observarem, vai ter a negação de Q. Então, a gente vai precisar da negação de Q. O resto desaparece. Então, vamos lá. A negação de Q vai ser exatamente o contrário do que você vai ver em Q. Então, no caso, você está vendo 0, 1, 0, 1. Você vai ver 1, 0, 1, 0. Pronto. Vamos para a negação de P agora. Na negação de P, a gente só vai precisar olhar para o P.
Então o resto desaparece. Então, a negação de P é o contrário do P. Se você olhar o P, ele é 0, 0, 1, 1. A negação de P vai ser o contrário. 1, 1, 0, 0. Massa, filé. Pronto, agora a gente já fez o P, já fez o Q, já fez o tudinho. Agora vamos para a próxima. Negação de Q, condicional não Q. Não P, no caso. Então aqui só vai ser, condicional. Condicional só vai ser falso se você encontrar 10. Procura um 10. Achou? E agora? Então aqui vai ser falso. E o resto vai ser tudo verdadeiro. Certo? Pronto. Agora a gente está no final, na reta final. E como é que vai ser essa reta final? Vamos deixar primeiro organizado, né? Do lado esquerdo vai ter o P, então Q. Do lado direito vai ter o não Q, então não P. E a bicondicional só é falsa se eles forem diferentes. Como são todos iguais, então aqui vai ser tudo verdadeiro. Então, se você observar, é uma tautologia. Como é uma tautologia, a conta positiva está provada. Ela é uma equivalência lógica. Por hoje é só. Antes disso, dá uma curtida no... Gostou? Curte, compartilha, comenta. O que é que você achou dos vídeos? Tá acabando o assunto. Agora só falta ver exercícios realmente que vão usar inferência lógica. E vamos lá? Tchau, tchau. Beijo pra vocês.